Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Brasil realizou esse ato esvaziado na Esplanada dos Ministérios e no Palácio do Planalto. Trump convidou Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para sua posse agora no dia 20 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o convite do atual presidente eleito dos Estados Unidos para a cerimônia que vai ocorrer na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, e a aproximação entre os dois líderes reflete uma aliança conservadora internacional, lembrando que também foram convidados personalidades como o presidente argentino Javier Milei e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Eduardo Bolsonaro foi responsável pela articulação desse convite, então eu já pergunto para o nosso Yankee de plantão, Rodrigo Constantino, que sinal é esse que o Trump está dando para a política brasileira, ignorando sumariamente o atual mandatário Lula e convidando aquilo que para metade de Brasília, ou até quase toda Brasília, é considerado um pária, mas que para boa parte do Brasil é um político com toda a legitimidade do mundo. A única analogia que eu consigo pensar de sopetão assim é aquele símbolo do Batman quando joga lá em Gotham City, né, para avisar que está na hora de vir o herói. É muito forte isso, não é protocolar. É importante as pessoas entenderem que o presidente americano não chama nem mesmo tantos assim chefes de Estado. Estados Unidos é Estados Unidos, né? A turma sabe que é líder aqui, né? E não é de praxe. Agora, chamar um ex-chefe de Estado, isso demonstra claramente a amizade pessoal que o Trump tem com o Jair Bolsonaro, a articulação muito bem sucedida que o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, tem feito, e o sinal político disso. Olha, as coisas mudaram, os ventos de mudança são muito fortes, já derrubaram o Justin Timberlake, o Trudeau, o Bieber, eu nunca lembro quem é quem, mas também ali basta um sopro, né, porque é muito delicado, enfim, mas voa longe só com um ventinho, mas já caiu, primeiro-ministro canadense que está agora levando mitada do Elon Musk, porque diz que o Canadá nunca vai ser anexado aos Estados Unidos e tudo, e ele virou e falou assim, garota, você não comanda mais o país, fica quieto, sua opinião não vale mais de nada. Então está sendo humilhado de tudo que é lado já, o filho bastardo de Fidel Castro, pelo menos do ponto de vista ideológico, e o sinal é muito claro. O Alexandre de Moraes pode, claro, negar o pedido que a defesa de Bolsonaro já fez para ter acesso ao passaporte, que está confiscado, né? Acho que é um estágio melhor do que o meu, acho que eu sou mais perigoso que o Bolsonaro, o meu está cancelado, e ele pode negar, claro, mas se ele negar, como é que fica? Ele está deixando de mandar o Bolsonaro ir lá para a posse do Trump. O Trump não vai gostar muito disso. Então já vem um clima de retaliação, de enfrentamento, e o Alexandre de Moraes vai dobrando a aposta, vai agora partir para cima da meta do Zuckerberg, quer dizer, vai abrir muitas frentes de batalha. Isso não vai acabar muito bem para ele não, hein? Pois é, né? Vamos dar uma olhada também no print do Eduardo Bolsonaro, que explicou como foi feita essa articulação, né? Eduardo Bolsonaro, que provavelmente estará nesse evento, e ele postou, né, nas redes sociais essa questão, né, melhor, o Jair Bolsonaro postou um agradecimento ao seu filho, né, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por aquilo que ele definiu, abre aspas, excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump, fecha aspas. E Bolsonaro informou que o seu advogado, o Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes um pedido para reaver o seu passaporte
e então poder participar desta cerimônia de posse. Fabi Barroso, jurista de plantão, que vai sempre tirar nossas dúvidas sobre as legalidades ou as ilegalidades cometidas por nossas cortes superiores. Aonde está escrito no Código Penal ou de Processo Penal brasileiro que é possível retirar um passaporte para uma pessoa como o presidente Bolsonaro ou como o nosso Rodrigo Constantino e não lhe devolver, mesmo não tendo nenhum tipo de risco para a incolumidade pública, como é o caso? Bom, para responder isso, eu teria que ler a lei, né, Alexandre de Moraes, mas realmente, pelo direito, ele tem o passaporte recolhido atualmente do presidente Bolsonaro por conta do indiciamento, né? Ele tem o indiciamento, a gente sabe lá que a PGR está com todos os assessores tentando ver como vai, né, formalizar essa denúncia, e não é questão do que eu quero, do que eu gosto e do que eu acho, porque senão seria só feita a justiça mesmo, só se pregaria o que está na lei, mas muito provavelmente o ministro Alexandre de Moraes não deve liberar o presidente Bolsonaro nesta viagem, né? Tanto que já estão se articulando para ir o próprio Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, o que para nós vai nos deixar bastante, assim, bem magoados, né? Porque, primeiro, não existe realmente nenhuma situação que exija esse tipo de conduta, né? O presidente Bolsonaro tem tudo aqui, todos os vínculos, e não tem por que não fazer essa viagem, uma viagem que, como o Rodrigo Constantino explicou, nós sentimos ainda honrados, né, pelo Trump ter essa consideração pelo Jair Bolsonaro, por sua família, mandar esse convite não é apenas para a cerimônia, mas também para o jantar e etc. Ou seja, convidou para a festinha. Essa sim é a festinha da democracia. E o super democrata, né, o ministro Alexandre de Moraes, que está dizendo hoje que as empresas aí de tecnologia, as redes sociais vão ter que cumprir a lei, eu dou graças a Deus, ministro, é isso que eu espero. Artigo 19 do Código do Marco Civil da Internet é um deles, né, que o senhor mesmo podia cumprir. Então, assim sendo, não se trata mais de direito, é pura politicagem. E aí a gente vai ver, né, muita gente fala assim, o ministro Alexandre de Moraes vai peitar? A gente vai, só que ele tem coragem, ou falta ausência de medo, não sei qual que é a dele nesse sentido, mas não existe essa autocontenção, a não ser que venha algo assim surreal e uma ordem que a gente desconheça. Mas olhando para o cenário de hoje, por exemplo, né, ele estava muito confortável ao lado do presidente Lula, e sabemos que o Lula sequer vai mandar o vice, né, porque o vice-presidente Alckmin, ele só serve para ir festinhas deste nível no Irã. Vai mandar o embaixador, assim como ele vai fazer na Venezuela. Ou seja, para o Lula, os Estados Unidos têm o mesmo peso da Venezuela. Gente, olha o absurdo. Não vejo a hora que esse governo acabe. Pois eu vou pedir para o Décio também, eu vou pegar esse gancho da Fabi, né? Porque no mesmo dia em que Lula não foi convidado e Bolsonaro sim para a posse do Trump, Lula decidiu enviar uma representação oficial do Estado brasileiro, ou seja, a embaixadora do Brasil na Venezuela, para participar da cerimônia de posse de uma eleição roubada lá na Venezuela. Aconteceu em meados do ano passado, sendo que sequer os outros países da América Latina, até mesmo de esquerda, como o Chile, né, como o presidente Boric, vão enviar uma representação, muito menos participar, né? Então, Darcio, eu queria te perguntar, o que isso simboliza, né? Ou seja, o Bolsonaro impedido de ir na posse do Trump e o Lula enviando um representante do Estado brasileiro para chancelar uma eleição fraudada na Venezuela. O que eu mais gosto com a Monday é sentir que eu estou no controle. Aquilo que a gente sempre fala aqui no Bradock, existe um eixo do mal, e infelizmente a representatividade do Brasil, não o Brasil, a gente acaba cometendo esse erro, né? O Brasil, não o Brasil. Aquele que representa o governo brasileiro está vinculado a esse eixo do mal. E a consideração que o Trump tem por Bolsonaro é enorme. Afinal de contas, Bolsonaro foi uma grande liderança do mundo enquanto esteve na presidência da República dos Estados Unidos, ou do Brasil. Bolsonaro, na presidência da República do Brasil, trabalhou em prol da liberdade, lutou para que tivéssemos um pouco mais de civilidade, reduziu a criminalidade, combateu o narcotráfico
Eu fico observando, né, a preocupação acerca dos atos antidemocráticos, a necessidade de se criar um registro histórico de gente perigosa. E o André do Rap já foi preso? Já foi encontrado? O fotógrafo Tiago, que pediu para traficantes de droga baixarem o som da festa que faziam na porta de sua casa e foi assassinado. Pai, irmão, filho, assassinado. E aí, qual é a preocupação acerca dos seus assassinos? Tem alguma coisa muito estranha no Brasil. Essas pessoas podem ficar soltas, inclusive parricidas, infanticidas. O caso do Leandro Boldrini eliminou a vida da violência. E se bobear, poderia ir na posse, mas o Bolsonaro não pode. Eu acho que é assim. O que está acontecendo no Brasil é que países alinhados com esse tipo de mentalidade criminosa e nada democrática se juntam nos seus eventos. E aqueles que professam a verdadeira democracia, o republicanismo, a liberdade de expressão, a civilidade, a garantia de que todos têm o direito de lutar pela sua felicidade, pela sua prosperidade, os que defendem essas pautas se unem também. Só que aí muitas vezes acontece esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil. Não temos uma democracia. E o convite é muito bom, e a negativa também, porque teremos um registro histórico desse tempo tenebroso que vivemos. Pois é, né? E também será um sinal para os Estados Unidos, alguém com certeza não vai passar despercebido, né? Que o Bolsonaro foi impedido de ir até os Estados Unidos. Aguardemos os próximos capítulos desse novo mandato do presidente Trump. Agora, voltando para o Brasil também, quem vai querer virar presidente da República em 2026 é Pablo Marçal, que anunciou a sua pré-candidatura à presidência para 2026, essa figura polêmica nas redes sociais, promete uma campanha baseada em inovação e gestão empresarial. Ele estaria negociando uma aliança com o sertanejo Gustavo Lima. Partido provavelmente será o mesmo da candidatura aqui na Prefeitura de São Paulo, o PRTB. E aí eu volto a falar com o nosso Darcio, porque você é político, né? Você atua lá em Vitória, no Espírito Santo, e essa candidatura, você acha que tem a capacidade de mudar o jogo da política brasileira, como quase foi em São Paulo? Lembrando que Pablo Marçal quase chegou no segundo turno em São Paulo por pouquíssimos votos, na final das contas foi o Boulos para o segundo turno, mas quanto uma eventual candidatura Marçal-Gustavo Lima poderia desembaralhar as cartas da política brasileira, na sua opinião? É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Trump aciona Bolsonaro e quer ex-presidente brasileiro em sua posse nos Estados Unidos. Em 7 de novembro, o Conexão Política noticiou que o ex-presidente Donald Trump externou querer a presença de Jair Bolsonaro em sua posse presidencial marcada para o próximo dia 20 de janeiro. O interesse que já circulava entre aliados de Trump antes mesmo da confirmação da vitória foi reforçado oficialmente nesta quarta-feira. Trump acionou Bolsonaro para reiterar o convite na cerimônia que marcará o início de seu segundo mandato à frente dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, Jair agradeceu o gesto, muito honrado em receber o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convite para a sua posse de seu vice-presidente J.D. Vance no próximo dia 20 de janeiro, escreveu. Bolsonaro também elogiou o trabalho de seu filho Eduardo na consolidação de laços com o movimento conservador internacional. Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald Trump. Número de aliados políticos de Bolsonaro presos por Moraes cresce e chega a 23. Análises realizadas pelo jornal O Globo apontam um endurecimento das decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e da
primeira turma do enfrentamento jurídico de Jair Bolsonaro e seu círculo próximo. Em 2024, Moraes determinou a prisão de 23 aliados dos ex-presidente, números que representam um aumento de mais de 50% em relação a 2023, quando 15 pessoas foram presas no contexto de 8 de janeiro. A primeira turma, composta por Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin, referendou de forma unânime todas as decisões do ministro envolvendo casos de aliados de Bolsonaro em supostos atos golpistas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!